Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Hoje um assunto super importante. Vamos falar sobre os avanços da tecnologia em relação à reprodução assistida e também há vários assuntos relacionados à ginecologia e voltado principalmente para você, mulher 40 a mais. Hoje é dia de tirar as suas dúvidas. Para isso, dois convidados incríveis que toparam bater esse papo com a gente, mas vou deixar, como vocês já sabem, que eles se apresentem para vocês. Dividindo esse momento comigo, minha querida amiga Madalena. Seja muito bem-vinda, Madá. É um prazer ter você aqui hoje, prazer viu? é nosso e o prazer é meu, com certeza. É um prazer muito grande estar aqui. Já vejo os seus podcasts, sou fã do seu trabalho há muitos anos, da nossa parceria, e eu queria agradecer realmente a oportunidade. Muito obrigada, viu, por ter aceito esse convite. Tenho certeza que a gente vai levar informação de qualidade para quem está em casa. Com certeza, amém. Outro querido integrante aqui desse nosso bate-papo é o Dr. Érico. Seja muito bem-vindo, Érico. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado, Lorena. Faço das palavras da Madá as minhas também. Muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço. Tenho certeza que a gente vai tirar várias dúvidas aqui hoje. Vou começar o nosso bate-papo, Érica, com você. Né? O avanço da tecnologia em relação à reprodução humana, né? A gente vem percebendo um grande boom, se falando mais sobre esse assunto. O que a gente tem notado e o que a gente pode destacar hoje que esteja em evidência nesse campo? Assim, Lorena, só para contextualizar, a medicina reprodutiva é uma ciência muito nova, se a gente comparar com as outras. Só para a gente ter uma noção, o primeiro se chamava de bebê de proveta, né? O primeiro bebê de fertilização nasceu em 1978. Então, ele irá fazer 48 anos agora no meio do ano. E isso para a medicina é muito novo. Então, a medicina reprodutiva ela evolui a cada ano com novas tecnologias, novos protocolos. Mas se eu pudesse elencar algo que realmente impactou, né, principalmente nas taxas de reprodução assistida, eu diria que, primeiro, de alguns anos atrás, talvez a descoberta da vitrificação de embriões e óvulos. O que é vitrificação? Porque antigamente se congelava os óvulos e os embriões com um processo de congelamento lento. Isso fazia com que cristais de gelo fossem formados dentro dessas células, o que matava esses embriões, esses óvulos, possuindo uma taxa de sucesso muito baixa na sua conservação. E a vitrificação nada mais é do que o congelamento ultra rápido, não dando tempo de se formar esses cristais. Então, isso elevou o nível de conservação, né, desses óvulos, desses embriões, em uma taxa superior a 90%. Isso gerou um boom, uma expectativa muito boa. Isso já tem alguns anos, mas de 2010 para cá. Segundo, eu poderia destacar a biópsia dos embriões, né? Então, hoje a gente tem vários tipos de análise dos embriões. Então, a gente tem a biópsia que a gente fala que é PGTA, para analisar quais embriões são euploides, ou seja, normais, ou aneuploides, anormais, cromossomicamente falando. Então, a gente consegue saber qual embriãozinho tem síndrome de Down, trissomia do 21, síndrome de Patou, de Edwards, de Turner. A gente tem o PGTM, que é para aqueles casais que possuem algum gene que poderá gerar uma criança com fibrose cística, anemia falciforme, talassemia. Então, se faz o estudo desse embrião para ver se ele não carrega esse gene ou se ele não terá a doença. Então, essa questão de biópsia embrionária também veio para ajudar muito. E por último, então eu peguei um pouquinho do passado, presente, mas para o futuro, a inteligência artificial, com alguns algoritmos na visualização do embrião que foge ao olho nu, fazendo com que ela nos informe quais embriões têm a maior capacidade de implantar no útero materno. Perfeito. Madá, a gente se conhece, como você bem disse, já há alguns anos. E aí eu vou pegar a sua trajetória para fazer essa pergunta, né? Você chega, retorna a Linhares, começa a trabalhar com gestação, né? O núcleo ela vem, a gente vem. E aí a gente vai percebendo na sua linha de caminhada, de formação, de busca de estudos, uma entrada muito significativa nessa mulher 40 a mais. E aí a minha pergunta vem exatamente em cima disso. A que deve-se a essa mudança, tanto na sua formação e na sua linha de trabalho, mas principalmente nessa chegada nova para essa mulher do 40 a mais? Eu acho que eu nunca falei isso abertamente, assim. Ai, eu adoro esses podcasts que a gente tem essas intimidades. Nunca falei isso abertamente, assim, sobre por quê. As pacientes dela envelheceram? Não. Estamos também, né? Não foi só isso, foi porque eu vivi uma menopausa química
por um tratamento. Eu vivi a menopausa durante 6 meses. Eu ainda, com meus 30 e alguma coisa, nem lembro, acho que foi uns 37, né, amor? 37, 38, eu fiz uma menopausa química, Medicamentosa. medicamentosa, né? Usei um remédio por um tratamento que eu estava fazendo na época de endometriose. E eu vivi aquilo e eu falei, não pode alguém falar para uma mulher que está sentindo isso que eu tô passando, que essa mulher simplesmente tem que se acostumar com esse tipo de vida que ela tá levando. Sabe? Aquilo para mim foi uma virada de chave. Eu lembro e falava assim, gente, não tem condição essa mulher ficar só com o fitoterápico pro calorão, um remédio, né, mais natural. Não tem, porque não resolve. Sabe? A qualidade de vida da mulher cai muito. E aí eu falei, não, eu preciso estudar isso aqui e cuidar, porque a, a gente tem a questão de que terapia hormonal dá câncer, que não pode fazer reposição hormonal, então isso está muito enraizado na nossa sociedade. E, infelizmente, isso. Eu falei, gente, não pode. Essa mulher precisa de um tratamento adequado, ela precisa ter qualidade de vida, porque a qualidade de vida feminina da mulher brasileira, ela está aumentando muito, e se a gente for parar para pensar, ela vai viver pelo menos a metade da vida dela no climatério, sem qualidade de vida. Não dá. Então foi aí que eu resolvi, falei, não, preciso estudar e melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Eu não, também, até falei, até pelo menos para uso próprio. Eu falei, pelo menos para uso próprio, quando eu chegar lá, eu não quero passar por isso. Só que Perfeito. a gente vai se apaixonando, né? A gente vai se apaixonando. Dentro do olhar, né, a gente tem uma ginecologia aqui formada há mais de 10 anos, né? O que que a gente avançou e o que que a gente ainda está no olhar, que a gente ainda está pecando para essa mulher? Deixa essa pergunta no campo de cada um. Da ginecologia em geral, bom, eu acho que avanço, puxando a sardinha para o nosso lado, eu já falei um pouco da reprodução assistida. A Madalena pode falar com mais propriedade do que eu, mas essa área da menopausa também vem avançando muito, né? Porque antigamente se tinha um estigma péssimo com relação ao trabalho que foi feito, que foi meio enviesado, mal feito, com essa perspectiva de câncer no futuro nas mulheres que tratavam da menopausa. Então, a partir do momento que se tirou esse medo, vem evoluindo muito, né, amor, com relação aos tratamentos, com relação à saúde cognitiva, cardiovascular, enfim, qualidade de vida, igual a Madalena falou. Agora, fazendo um paradoxo, por mais que as tecnologias de reprodução assistida melhoraram, mas o que não está melhorando é a infertilidade em termos de saúde pública. Porque, como a gente bateu aquele papo naquele jantar, a gente viu o quanto a infertilidade ainda vai aumentar. Porém, se você pegar os estados brasileiros que oferecem um tratamento de alta complexidade pelo serviço público, você conta nos dedos de uma mão. Isso não aumentou. Muito pelo contrário, acho que vem até diminuindo. Sim. Então, é isso que eu acho o ponto Serviços que a gente negativo. conhecia que faziam, não fazem mais. Perfeito. E falando dessa questão aí dentro da saúde voltada para a mulher 40 a mais, eu falei logo ali no início que a gente estava acostumado, né, a ouvir e falar para essa mulher que ela tinha que se acostumar. E aí, graças a Deus, a gente foi avançando em relação a isso, e eu acho que vem melhorando bastante. Tem se falado muito mais sobre o climatério nas redes sociais, nos bate-papos, as mulheres conversam, fazem até piada disso, né? Até a gente conversou aqui, falou a questão de óculos, né? Que vai virando a chave em relação a isso. Então, o que a gente percebeu é que está sendo muito mais consciente isso. E uma coisa que eu estou vendo bastante, que tem me deixado muito feliz, é sobre a transição menopausal. Que o que era feito antes era você saber, tipo assim, que essa mulher tinha que primeiro entrar na menopausa para depois começar o tratamento dela. Ou seja, você tinha que esperar ela entrar em falência ovariana, eu falo, tirar ela do fundo do poço para começar a tratar. Hoje não, a gente não quer que essa mulher passe mais por isso. A gente vai repondo de acordo com os sintomas, a gente não olha mais para exame laboratorial, porque essa fase de transição menopausal, 10 anos antes da última menstruação, da menopausa da mulher, a gente já começa a ter queda hormonal. Só que essa queda hormonal, ela é muito oscilatória. Se você, dependendo da fase do ciclo que essa mulher vai fazer o exame, você pode pegar um pico de estradiol e falar para essa mulher que ela tá ótima. E ela não tá. Ela tá lá com calorão, uma alteração de humor, muita alteração da parte neuroendócrina, né? Eu falo que a transição menopausal é muito mais uma fase de problemas e sintomas neuroendócrinos com a parte de memória, a alteração de humor do que qualquer outra coisa.
dor articular, indisposição, diminuição de libido, e ir tratando isso aos poucos para não deixar essa mulher chegar no fundo do poço, né? E aí que vem, para mim, isso foi uma virada de chave, assim, na população, e a gente vê isso acontecendo, é muito maravilhoso. Não deixar essa mulher parar de vez, falir de vez, para começar a tratar. Perfeito. Érico, hoje, como é que esses casais estão chegando para você, né? A que ponto, né? Até que limite? Como é que a gente pode perceber isso para não deixar chegar exatamente numa situação onde a fertilidade já esteja comprometida? Hoje, infelizmente, por mais que se fale, desculpa, de infertilidade, a gente vê que o cenário da preocupação com ela ainda não vem mudando da forma com que a gente espera. Então, a gente sabe que cada vez mais, e mais do que justo, a mulher vem procurando se profissionalizar, ela está subindo no mercado de trabalho, buscando sua posição, isso é louvável, é merecido, só que a gente sabe que os óvulos não esperam. A gente sabe que a mulher tem um pico de fertilidade ali por volta dos 30 anos, e a partir dos 32 essa queda já começa, e mais acentuada ainda após os 35. E muitas vezes eu vou dar a notícia de uma baixa reserva para uma mulher de 40 anos, e ela fala, nossa, mas eu me cuido tanto. E realmente, se você pegar uma mulher de 40 anos hoje e das gerações passadas, a de hoje está mais arrumada, mais bonita, mas os óvulos, eu acho que é o contrário, porque a geração passada vivia com a qualidade de alimentação melhor, de sono melhor, de menos estresse. Ainda não existe botox para óvulo, né? Então essa reserva cai. E eu não posso também isentar os maridos, né? Acontece muito ainda, infelizmente, daquele casal que não consegue engravidar, o marido fala, não, vai você primeiro e investiga, se não tiver nada, depois eu vou. Então acho que muita coisa ainda precisa ser mudada. Perfeito. Madá, pegando esse finzinho aí do Érico, muita coisa ainda precisa ser mudada. O que que as mulheres precisam ficar atentas nos seus sintomas hormonais e o que isso afeta de fato no dia a dia da mulher? Sintomas hormonais foi o que eu estava falando, né, da questão principalmente neuroendócrina. A gente percebe muito isso, questão de oscilação de humor, alteração de sono. Uma coisa que eu escuto com frequência, elas falarem assim que eu fui para o psiquiatra. Cheguei para o psiquiatra e falei que eu estava assim, assim, assim. Aí o psiquiatra me pergunta: "Você fala, né, ela fala que tem uma tristeza profunda, uma alteração de humor, uma irritabilidade". Aí o psiquiatra me perguntou: "Mas você tem intenção de suicídio? Você tem vontade de morrer?" Ela falou: "Não, eu tenho vontade de matar alguém". É diferente, sabe? Então, a mulher na menopausa, ela não tem intenção de morrer, de se matar, suicida, nada disso. Ela realmente é uma irritabilidade tão grande que ela tem vontade de matar o mundo. E geralmente a gente desconta nas pessoas próximas, né? Nos filhos, no marido, nas pessoas de trabalho, os amigos mais próximos. Então, o principal sintoma, eu sempre peço para reparar essa parte, as alterações de humor e alterações do sono. Mas a gente também tem a questão de alterações do corpo, né? As mulheres falam em tudo, eu não me reconheço mais pela indisposição, pela alteração de humor, pela alteração do corpo. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu como a mesma coisa que eu comia antes, eu faço a mesma atividade física, mas meu corpo está mudando, não está respondendo, eu estou engordando, né? E a gente observa muito um acúmulo de gordura abdominal e começa a fazer a troca, que antes a gente tinha um acúmulo em gordura mais que a gente chama de genoide, né, que é quadril e coxas, e aí começa a mudar para um padrão mais androide, mais masculino, que é o acúmulo de gordura abdominal, né? Então a gente realmente tem que olhar para essa mulher que fala assim, doutor, eu tenho feito as mesmas coisas, minha rotina é a mesma, eu continuo comendo, treinando bem, fazendo tudo certinho, mas meu corpo mudou. Então a gente tem que olhar com mais empatia para essa mulher e não simplesmente falar assim, aham, sei, duvido que você está fazendo a mesma coisa e o corpo mudou. Então e a gente tem mais de 100 sintomas para menopausa catalogados já, né? Desde dor articular, coceira no ouvido, coceira no nariz, isso pode ser, alteração do intestino, problemas de tireoide, porque o hormônio está ali intrínseco, tá em todo, no nosso hormônio todo se conversa, o nosso corpo inteiro conversa. Eu não posso simplesmente só tratar o ovário. Esse ovário vai afetar meu músculo, vai afetar minha gordura, vai afetar o cérebro, meu osso, sabe? É muita coisa, é muito sistêmico. Não é só uma alteração menstrual. E Perfeito. tem,
uma história engraçada aconteceu com Madalena, dessa situação que ela falou que a mulher desconta nas pessoas mais próximas. Conte-me mais sobre isso. Essa frase Uma paciente dela chegou com toda essa situação, né, com déficit hormonal, naquela fase que a Madalena está explicando. Madalena passou um tratamento de reposição que duraria de 6 a 8 meses. Passou alguns dias, semanas, não sei se você pode contar melhor. O marido voltou e já queria deixar pago o próximo, de tão beneficiado que ele foi. É isso. Eu costumo falar que normalmente, né, quando a gente começa, fala, olha, provavelmente o primeiro tratamento é você que vai pagar, mas os próximos você pode ter certeza que é o marido. Isso é verdade. fica a dica. Fica a dica, exatamente. Érico, você falou, né, da mulher no mercado de trabalho, dessa revolução que as mulheres têm passado. Antigamente, um 40 a mais, a gente pensava no envelhecimento, né? A gente via aí Uhum. as vovozinhas falando. Eu lembro de ter brincado uma vez aqui que eu me dei conta, a partir do estudo da menopausa, que a minha avó foi avó com 40. Né? Então, assim, olha que Isso. loucura. E a quanto que a gente mudou num curto espaço de tempo. Eu fiz 39 agora. Então, assim, é uma idade tão próxima a que eu estou vivendo hoje, Uhum. no auge da minha vida profissional. E com o boom da internet, a gente vem também acompanhando várias mulheres mostrando seus tratamentos de congelação, suas injeções e etc. Quando é que eu começo a pensar nisso? A quem eu procuro? É numa primeira consulta com o ginecologista que a gente leva essa conversa? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho, primeiramente, que o ginecologista, o profissional de saúde, ele tem que começar a pensar em deixar de fazer uma medicina reativa para fazer uma medicina preventiva, né? Então, isso tem que partir do ginecologista da paciente, que é o clínico geral da mulher, como se falava antigamente, e essa percepção também de quando se preocupar com congelamento de gametas, tem que partir da própria paciente. Poxa, tô com 30 anos, tô solteira, não tenho nem perspectiva de casar, igual a gente conversou naquele jantar. O brasileiro tem muita questão da casa própria, né? Então, vou casar, quero construir minha casa para depois pensar em família. Então, o sinalzinho amarelo tem que acender. E hoje a questão de congelamento de óvulos para essa situação, que a gente chama de preservação social da fertilidade, ele merece ganhar muito mais destaque e preocupação. Por mais que a gente fale, ainda é baixa a procura de pacientes que querem congelar os seus óvulos. Tem muito aquilo de nunca vai acontecer comigo. E muitas vezes acaba acontecendo. Então, assim, eu mesmo, esse ano não fiz nenhum congelamento de óvulos pensando nesse aspecto. Fiz o de uma paciente de 29 anos, né, porque ela está com câncer de mama e teve que congelar pela quimioterapia. Mas já fiz bastante, inclusive, de colegas médicas, né? E a grande maioria dessas pessoas que congelam o óvulo com essa preocupação, a grande maioria já engravidou de forma espontânea e nem precisou usar os seus óvulos, né? Mas como uma precaução. Perfeito. Tira pra gente, ou desmistifica um pouco pra gente esse processo do congelamento de óvulos. Como é que ele acontece? Em que fase da vida é melhor para a mulher? Explica um pouquinho. Eu sei que não estava no script, mas dá uma puxada aí para quem está em casa entender e a gente começar a tirar essas dúvidas de fato. Tranquilo, igual eu falei anteriormente, que a reserva ovariana da mulher começa a cair com 32, mas ela despenca após os 35. Então a gente fala que o ideal é antes dos 35. Porque quantidade e qualidade de óvulo vai passando com a idade, né? Então, eu prefiro muito mais um óvulo de uma mulher de 28 do que 5 óvulos de uma mulher de 40. A chance da gente ter um embrião saudável é muito maior na de 28, salvo raras exceções. Então, se ela puder pensar, refletir, fazer um projeto, não vou querer engravidar até os meus 35 anos, ela já começa a ter que refletir sobre essa possibilidade. Perfeito. O congelamento de óvulo, ele é muito simples, né? Logicamente que a gente está falando da mulher, mas a gente tem que pensar no congelamento de sêmen também, que é mais simples ainda. Mas em 15 dias de tratamento, esse congelamento está feito. E hoje é um tratamento seguro para a mulher. Seguro para a mulher. E os laboratórios, e eu não estou falando só o meu, não. Todos os laboratórios que eu conheço, para essa preservação social da fertilidade, facilitam muito a questão financeira. Divide em inúmeras vezes para ver se realmente estimula essa consciência na mulher. Inclusive, o nosso laboratório está até com um projeto, ainda não saiu do papel, de facilitar ainda mais para universitárias. Porque a universitária quer sair, quer abraçar o mundo, quer trabalhar, e, enfim.
Aí a gente quer facilitar para esse tipo de população, facilitar ainda mais. Perfeito. Madá, eu comecei a perguntar, né, devido a essa transição que a gente tem visto da sua fala, né, dentro das redes sociais, o seu posicionamento, você falando sobre inflamações, você falando sobre o metabolismo do corpo da mulher. Vamos dar uma ênfase a isso também aqui no podcast hoje? Sim, a gente tende, como eu estava falando, a achar que hormônio é só aquela ação local, né? Mas, como eu falei, o estrogênio, a testosterona, a progesterona circulam no corpo todo. E aí a gente tem que pensar, não só dentro do tratamento, mas até na fase da menarquia, né? Que a gente fala que é essa fase que a mulher ainda menstrua, que esse hormônio que está circulando no corpo todo, ele tem que estar num bom terreno biológico. Esse corpo tem que estar preparado para receber e metabolizar esse hormônio. Então, na menopausa, essa queda do estrogênio, ela vai favorecer, por exemplo, o aumento da insulina, né? A resistência à insulina que a gente tanto escuta e que muitas pessoas não sabem. O que significa que quando eu estou inflamada, estou tendo uma alimentação errada, com uma carga glicêmica muito alta, pouca proteína, pouca fibra, eu tenho uma oferta de carboidrato, de açúcar muito alta, eu libero muita insulina, né, para o meu corpo e meu corpo começa a ficar resistente a essa insulina. Né, começa a não conseguir fazer com que essa insulina não consiga exercer o papel dela de forma correta. O que ele faz? Você, mas pera lá, esse tanto de insulina que eu estou produzindo não está sendo suficiente, deixa eu produzir mais, e vai produzindo. Enquanto o lindo, maravilhoso, perfeito tem uma insulina menor que 8, no máximo aí 10, a gente pega mulheres com insulina de 16, 20, 30, e isso é extremamente inflamatório, né? Então, a gente tem uma mulher, seja em qualquer fase da vida, com um terreno biológico extremamente inflamado, e esses hormônios todos que a gente tem tendo que trabalhar aí nesse terreno biológico completamente inflamado. Então, o estilo de vida dessa mulher é muito importante, a alimentação, o sono, atividade física, tudo que ela faz vai estar impactando, porque a gente é tudo ligado, é uma pecinha ligando para outra e está tudo conectado. Eu falo que é uma bela de uma orquestra sinfônica, né? Que se um instrumento estiver desafinado, acabou o espetáculo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E resistência à insulina vai aumentar a minha chance de acúmulo de gordura visceral, né? Aquela abdômen mais protruso ali, mais roliço, vai piorar minha qualidade do sono, aumentar meus fogachos, aumentar dores, piorar, né, falei, a qualidade do sono, aumentar a chance de diabetes tipo 2, inclusive tem uma revisão sistemática de 2024 da Menopause Society que mostra isso, que com mais de 290 mil mulheres, que a reposição hormonal melhorou a resistência à insulina nas mulheres, resistência insulínica, né, nas mulheres. Então, a gente tem que olhar por um carinho aí especial para essa relação do estrogênio com a insulina, consequentemente, de todos os hormônios, testosterona, progesterona, porque está tudo interligado. Perfeito. Érico, você trouxe uma fala que, por mais que eu não gostaria de dizer que comum, mas é uma fala muito comum ainda, que é: vai você primeiro, se não der nada em você, depois eu penso em ir procurar, né, um profissional para olhar. Que recado que a gente tem que falar para esse homem moderno? Ó, tem um trabalho que eles pegaram espermogramas de homens na década de 70, na década de 80, 90 e por aí vai. E viu-se que os homens da década de 70 tinham em média 90 milhões de espermatozoides por ml de sêmen. E os atuais 40. Então a qualidade seminal ela está piorando década a década. E a velocidade de piora nesse nosso século dobrou com relação ao século passado. Então hoje, além dessa questão da queda da quantidade seminal, a gente vê também uma queda na qualidade mediante a novos exames que estão aparecendo, como, por exemplo, o teste de fragmentação do DNA do espermatozoide. Então, hoje é muito comum, na hora que eu estou fazendo a anamnese do casal, o homem fala que é lavrador, e eu pergunto: você tem contato com agrotóxico? Ele fala: tem. Então, eu tenho quase que certeza que essa fragmentação vai vir aumentada. Ah, eu sou caminhoneiro, fico muito tempo sentado. Aumenta a temperatura testicular, vai aumentar a fragmentação.
Então, tem diversas situações, né, de trabalho, de lazer, que a gente tem que ficar de olho, porque a infertilidade masculina está aumentando de tal forma que quando eu comecei a estudar fertilidade lá, não vou falar o ano não, dizia-se que 30% das causas de infertilidade eram masculinas. Hoje é 40% masculina, 40% feminina e 20% os dois. Então esse homem tem que colocar a mão na consciência, saber que os exames da mulher são muito mais desafiadores. Se forem submetidos a tratamento, a parte da mulher é muito mais desafiadora, então ele tem que cooperar. Perfeito. Ai, que fala confortante ao meu coração, Sim. né, Amanda? Não, muito, muito, muito. Né? É muito confortante para a mulher trazer o homem, a responsabilidade do homem também, né, junto para essa questão da infertilidade. Porque a gente, eu como ginecologista, eu vejo muito isso, né, do homem sempre achar que é a mulher. E até, Érico, me corrija se eu estiver errado, até mesmo a questão dos abortamentos. Antes o homem falava assim, engravidou, pronto, se você está abortando, eu não tenho nada a ver com isso. É E seu aí, útero que não está aceitando. e hoje a gente vê um papel importantíssimo da qualidade do esperma desse homem no abortamento. Eu tô para te falar que se bobear até mais do que da mulher. É. Mas aí eu vou deixar pro Érico me corrigir. Madá, outro gancho que você vem trabalhando muito é a questão do emagrecimento de forma responsável, né? Olhando para as necessidades da mulher, olhando de fato o metabolismo da mulher. Sim, Vamos saúde. falar sobre isso? Na verdade, assim, foi uma coisa que eu paguei a minha língua falando que eu nunca ia trabalhar com emagrecimento. Mas quando eu comecei a trabalhar com a questão do lipedema e da menopausa, o emagrecimento se tornou algo obrigatório, né? Não tenho como eu pedir para uma mulher ter saúde na menopausa se ela tiver acima do peso. A mesma coisa a questão do lipedema, né? Então eu acabo entrando. O que a gente precisa ter consciência nos dias de hoje, que está todo mundo usando as canetinhas emagrecedoras, né? Os agonistas de GIP e GLP-1, que são a tirzepatida, que é a tirzepatida, o Mounjaro, e de GLP-1, que são o Ozempic, o Wegovy, semaglutida, tudo mais. A questão de interpretar isso como um tratamento, não como a solução de todos os males, né? A gente não tem que olhar só como medicamento sendo o seu tratamento. Na verdade, o tratamento de emagrecimento ele é multiprofissional, ele precisa abranger várias áreas, essa pessoa tem que querer emagrecer, querer mudar o estilo de vida, porque não adianta só emagrecer, porque você pode emagrecer sem saúde, e aí você perde massa muscular, você perde energia, disposição, trava todo esse metabolismo. Quando a gente perde muita massa muscular, a gente entra no que a gente se torna o que a gente chama de slow burn, que é a queima lenta, e aí esse paciente não consegue manter o peso e pior, ele sempre vai voltar para o peso anterior até para mais, porque o corpo vai querer voltar para aquilo ali, porque ele entrou num sofrimento terrível, ele perdeu um músculo, que é algo ultra, super, hiper importante para ele, que significa ter saúde. Então, daí a importância de ter um emagrecimento consciente de que precisa. Não, na verdade, assim, vai ter perda de massa muscular? Vai, né? Mas se você não tiver acompanhamento, você pode perder 30% da sua massa muscular, 35%, né? Dependendo da droga que você for utilizar. Mas com o acompanhamento, a gente espera aí aceitável que seja no máximo 10%, né, da sua massa muscular, e daí você vai acompanhando, e é isso que a gente precisa ter essa consciência de toda semana, a cada 15 dias, fazer uma bioimpedância, ver se está perdendo músculo, se está perdendo gordura, se está só desinchando, porque é o que às vezes acontece, o paciente chega lá, perdi peso, aí você vai olhar, perdeu sua água, ou então foi metade músculo, metade gordura, e cadê a saúde nisso? Né? E esse metabolismo vai ficar como? Então, a frase que eu sempre quero que o paciente entenda, reforçar, é que não é só emagrecer, é emagrecer com saúde e obter um emagrecimento que se sustente, né? Mas também não esquecendo que obesidade não é só uma condição que você está, é uma doença. E como tal, precisa ser tratada. Perfeito. Érico, por muitos anos, quando a gente falava sobre infertilidade, a gente ficou preso
Principalmente é um dos fatores que tinha ali uma correlação à endometriose, né? A gente ficou preso muito, endometriose, mas a gente sabe que temos N fatores além da endometriose. Vamos falar um pouquinho desses fatores? Achei legal você citar a endometriose, que por muitos anos foi considerado um grande fator de infertilidade, e ainda é. Se você olhar números, acredita-se que 10% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose, e de 30 a 40% das mulheres inférteis também a possuem. Então, a endometriose ela causa um impacto muito grande na infertilidade. Tanto é que eu tenho muitas pacientes que chegam, doutor, já investiguei tudo, não descobri nada, por que eu não engravido? Você faz um exame bem feito com um profissional adequado, isso vale muito a pena frisar, tem que ser com um profissional capacitado para fazer o diagnóstico de imagem de endometriose. E essa mulher assintomática está lá com foco de endometriose, que muitas vezes justifica a sua infertilidade. Porém, outras doenças ginecológicas não tão faladas têm que ser mais abordadas, como a prima da endometriose, que é a adenomiose, que eu julgo até pior, porque a adenomiose, vulgarmente falando, é uma endometriose pulverizada na musculatura uterina. Então não tem como você operar a adenomiose, você tem que tirar o útero aí que a mulher não engravida mesmo. Então ela atrapalha muito a implantação do embrião. Você tem que prestar bastante atenção também nas endometrites, né, que são infecções dentro da cavidade do útero, que pode dificultar a implantação. E é uma coisa simples de se diagnosticar, fazendo da forma correta, simples de tratar. As doenças inflamatórias pélvicas, que podem causar distorções anatômicas, obstruções tubárias. Quantas mulheres hoje não engravidam, você faz o exame de esterossalpingografia e as trompas estão obstruídas. Ou seja, ela teve uma doença inflamatória pélvica no passado. E muitas vezes passou desapercebida, ou o corpo deu sinal e ela não levou em consideração. Então, a gente tem que abranger mais esse leque, não focar só na endometriose, que é um fator importante, mas não é isolado. Perfeito. Madalena, o que é esse tal de lipedema que você tanto anda falando? Explica para a mulherada e me dá aí todas as chaves do que a gente precisa fazer. Foi mais uma coisa que foi também por uso próprio, sabe? Quando a história minha com o lipedema foi assim, eu fui para um congresso, olhei para a palestrante, falei, gente, as pernas dela são iguais às minhas. Aí cutuquei minha amiga que estava do meu lado, falei, Rafa, olha lá, as pernas da Ju são iguais às minhas. Aí ela falou assim, ela tem lipedema. Falei, tá, o que é lipedema? Eu também tenho, se for isso. E era, enfim. Daí que eu comecei a estudar, inclusive com a própria Juliana, a Juliana Bica, a doutora Ju. Por sinal, ela tem um conteúdo incrível nas redes sociais. Enfim, comecei a estudar com ela o lipedema. Lipedema, para a gente tentar entender, é um tecido gorduroso doente, tá? Gorduroso doente, eu tenho alterações ali de circulação, eu tenho alterações de produção hormonal ali alterada. E qual que vai ser a manifestação clínica, assim, resumidamente disso? É aquela mulher que você olha, ela tem as pernas desproporcionais ao tronco, normalmente. É uma mulher que é mais magra em cima, tem as pernas mais gordinhas, mais rechonchudas, assim, digamos. Ela geralmente vai queixar para você de dor, sensação de peso nas pernas, um inchaço, e isso vai piorando ao longo do dia, aquela sensação de perna pesada, mas ao mesmo tempo a gente tem preservação do pé. É como se fosse um garrote ali no tornozelo, né? Que você vê aquele tornozelo daqui para cima gordinho, né? A perna mais gordinha, e o pé geralmente é um pé mais magro. Então, isso é muito característico. A gente tem que olhar a história familiar, que normalmente são coisas que você vai vendo a mãe, a avó, as tias, todas vão apresentar normalmente também a questão do lipedema. Então, é um tecido gorduroso doente, que as manifestações clínicas são pernas mais de aspecto gordo, com celulite, que essa mulher emagrece, mas esse aspecto da perna não melhora, aquela gordura da perna também não melhora, diminui, mas você olha e continua sendo uma perna gorda. A mulher pesa lá, perdeu 15, 20 quilos, já está no peso ideal, percentual de gordura bom, mas você tem aquele aspecto ainda. E uma coisa que a gente sempre bom falar é simetria. Ela não tem uma perna, tipo, mais gorda do que a outra. Você vê a questão de simetria, as duas pernas, porque quando tem diferença, a gente já tem que pensar a questão de linfedema, que é uma doença mais só da circulação.
Tratamento, Madá. Também é multidisciplinar e é uma doença crônica, né? Se você está tratando hoje, você vai ter uma melhora do aspecto. Se você parar de tratar, vai voltar. Mas basicamente vai envolver sim o emagrecimento. A atividade física é uma coisa que a gente sempre tem que ter, mas não são todas as atividades físicas que servem para mulher com lipedema. A gente sempre pede as de baixo impacto. Então, CrossFit não é para todas. A mulher que vai se dar bem no CrossFit, a mulher que tem lipedema que vai se dar bem no CrossFit é aquela que já está com o tratamento bem equilibrado, já está ali bem controlada a doença, porque senão ela vai ter aquela sensação de peso, vai doer na hora que pisa, sente dor no calcanhar ao pisar, ao pular, né? E as melhores são tipo hidroginástica, na água, né? As atividades na água, mas a musculação também é muito bem-vinda. Bike também é muito interessante. Tudo que não tiver muito impacto de cara é a melhor atividade física. Porque essa mulher também, uma outra observação que a gente faz é a questão de instabilidade articular. Então, aumenta a minha chance de fazer lesão. Né? Ela tem uma instabilidade articular, ela tem uma hipermobilidade articular, aquela mulher que estica o braço dobra mais, é aquela mulher que vai se dar bem no balé, mas não é uma atividade muito boa para ela, porque você vai estimular mais ainda essa elasticidade, essa hipermobilidade. E aí o tratamento, além dessa questão, uma alimentação pouco inflamatória, a gente tem a questão das tecnologias que são super indicadas, os esvaziadores de gordura, tudo isso vai entrando dependendo da fase do lipedema. Medicamento, a tizepatida, né, análogo do GIP e do GLP-1, a gente tem tido resultados excelentes com a tizepatida, porque ela desinflama. E o lipedema é esse tecido gorduroso, doente, inflamado, com os hormônios e a circulação toda bagunçada. Perfeito. Gente, queria ter horas para continuar essa conversa, mas vou encaminhar para o nosso finalzinho. Já! Muito rápido! Né, mas eu queria começar assim, para depois passar, para a gente fazer o fechamento, mas eu queria fazer um adentro, né? Por algum motivo, esse casal sonhou com a Unifert Norte, né? Alguma coisa trouxe esse desejo, né? Por quê que esse desejo de trazer só para ter mais perto das mulheres de Linhares, o que faltava na nossa região? Da onde veio esse desejo desse casal? Eu acho que é o primeiro motivo, realmente facilitar, tanto do ponto de vista investigativo, quanto de tratamento para a nossa população aqui do norte do estado, como também sul da Bahia. Então, eu recebo várias pacientes baianas, né, que vêm ao meu consultório, e muita gente reclamava de a Vitória, mas o desejo também de ter algo meu, né, de colocar debaixo dos braços, fazer do meu jeito, por mais que a Unifert Norte não seja só minha, eu tenho meu sócio, graças a eles, eu tenho Unifert, senão não seria possível, mas é diferente você tocar um negócio com seu olhar, sabendo que aquilo te pertence, mesmo que seja em parcelas. Mas como eu já falei, o primeiro motivo realmente foi trazer para Linhares, que é uma cidade que está desenvolvendo bastante, uma cidade que está crescendo muito, a região em torno também, né, com a população cada vez em ascensão. Essa tecnologia, esse conforto e nosso laboratório, como eu já falei para você, está com números excelentes, resultados magníficos, né? Tudo isso que a gente sabe individualizar o tratamento. Não é uma receita de bolo para todas as pacientes, né? A gente escuta, a gente vê exames, a gente vê como os pacientes são e tratamos da forma que eles merecem, de forma individualizada. É isso, Madá. Ah, com certeza, a questão de ficar perto, né? Muitas mulheres vão para Vitória, São Paulo, e é um desgaste emocional muito grande. Quando você está perto de casa, perto dos seus, é muito mais leve, né? Muito mais fácil. Perfeito. Vou começar o nosso último bloco fazendo essa pergunta assim, Érico, se você tivesse que deixar, né, para quem está em casa, uma orientação, uma ideia do que a gente espera para o futuro, deixa essa câmera aí agora para você, para que faça esse adentro final do nosso podcast. Eu acho que a gente falou sobre doenças ginecológicas, né? Então, se eu pudesse deixar um recado para as mulheres, acho que seria: conheça o seu corpo, né? A grande maioria das doenças femininas, elas não começam de uma hora para outra. O corpo vai deixando ali pistas, né, que podem levar a esse diagnóstico. Porque eu recebo várias pacientes que você pergunta sobre exames, rotinas, e elas falam: doutor, tenho medo de fazer exame e descobrir alguma coisa. A informação, ela não é para gerar medo,
ela é para gerar escolhas. E você tendo a informação da sua saúde reprodutiva, da sua saúde metabólica, hormonal, dos seus fatores de risco, você se torna protagonista da sua saúde. Então, não desprezar, fechar os olhos para os sinais, conhecer seu corpo. Perfeito. Madá, se a gente pudesse deixar uma orientação, uma dica, ou levantar um assunto talvez que a gente não tenha levantado, né, no podcast para essa mulher que está assistindo, para essa família que está nos assistindo, que alerta seria esse nesse momento? Eu ia falar exatamente isso que o Érico falou, que se conhecer, né? Você não ignorar os sinais, porque essas alterações que muitas mulheres acham que não tem nada a ver com hormônio, vão fazer toda a diferença se você realmente prestar atenção e falar assim: isso não me pertence, eu não sou dessa forma, eu preciso me tratar. E aí entra que, apesar da gente ter tanta tecnologia chegando cada dia que passa, a gente é bombardeado com algo novo, tecnológico. Aí que eu acredito que a IA não vai substituir o médico, né? O melhor, os bons médicos, né? Porque essa questão de você parar e escutar o paciente, seja da reposição hormonal, do climatério, do lipedema, da infertilidade, do emagrecimento, e ver as pequenas coisas, nos detalhes dessa conversa com esse paciente, que às vezes para o paciente é detalhe, mas para a gente faz toda a diferença no tratamento. Então, a gente não ignorar isso aí de ouvir, de examinar o paciente, de olhar para um exame e saber que, mesmo aquele exame estando normal, eu preciso tratar o sintoma do paciente, o que está causando aquilo ali nele. Não é só tratar um exame esperar um FSH subir para eu tratar uma menopausa, sabe? Eu ter uma predominância estrogênica lá no laboratório para eu tratar um lipedema. É isso de não se ignorar, tipo, não achar que ter peso na perna, de emagrecer e a perna continuar com aquele aspecto gordo, né? Que eu posso falar porque eu também tenho lipedema. E achar que isso é normal? Não, a gente não pode. A gente tem que não se conformar, né? Não vos conformeis com este século. E aí a gente correr atrás, sim, do tratamento e de pessoas que possam te escutar e te ajudar da Perfeito, forma mais humana possível. perfeito. Obrigada, viu, casal, por vocês terem vindo bater esse papo, né, com a gente, levar informação de qualidade, que é o legado que a gente tem tentado construir com o Movimento Maternar, chegar a essa mulher, né, de uma forma ética, científica, embasada numa ciência feita para uma pessoa humana de fato, por um outro humano de fato, aquele que saiba acolher, escutar, né, e de certa forma interagir a partir disso. Então, obrigada por vocês terem vindo. Érico, obrigada, viu? Deixo aqui de novo meu agradecimento. São muitos anos de caminhada, tenho muito orgulho, né, de ver as estatísticas, os dados da Unifert Norte, né, de saber que a gente tem esses resultados perto, mas principalmente através do seu trabalho. Um trabalho que sempre foi de muito estudo, porque quem te acompanha, né, ao longo desses anos percebe sua dedicação, seu amor a tudo que faz, o seu empenho. Então, muito obrigada por ter somado aqui com a gente, viu? Obrigado, Lorena. Foi ótimo. Pena que foi rápido. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Porque foi muito gostoso estar aqui. Obrigada, viu? Madá, eu sempre brinco, né? O primeiro curso de gestante, quem me despertou, né, a olhar para isso com tanto carinho, né, e basar meu trabalho por muitos anos dentro desse período foi o Nucleoela. Eu sempre falo essa frase, somos todos Nucleoela, porque viemos dessa bagagem. Então, ter a nossa amizade, né, ter você como o profissional que você é, ver essa transição, porque eu acho que é uma transição mesmo profissional, eu não tenho vergonha, eu sei que você também não vai brigar de eu falar isso. De maneira alguma. Né? Então, assim, ver você De se vida, né? De vida e profissional. cada vez mais para esse olhar embasado em ciência, né? Eu vejo o quanto que você tem estudado, o quanto você tem buscado, investido financeiramente seu tempo, seu esforço, a relação de vocês. Financeiramente eu sei mesmo. Né? Então, assim, obrigada por ter vindo, por ter somado, tá? É sempre muita honra e muito prazer ter você comigo. Nossa, viu? eu que agradeço muito poder estar aqui, falar um pouquinho disso, deixar esse recado para essa mulherada que realmente precisa se ouvir, precisa prestar atenção e precisa cuidar, porque a gente está tão acostumado a cuidar dos outros, né? Mulher sempre se dedicando ao próximo e a gente não para cuidar da gente. Eu sempre falo, como é que você vai cuidar dos outros se você não está bem? Você não vai cuidar, você não vai dar o seu melhor. Então, dê o seu melhor primeiro para você, que aí você vai conseguir dar o seu melhor, vai transbordar.
para você conseguir cuidar dos outros. Perfeito. A gente está caminhando para a reta final, né, dessa temporada. A gente tem mais 2 episódios aí pela frente, então não deixem de acompanhar essa reta final. Mas eu não podia terminar essa temporada sem ter esses 2 profissionais que, como eu disse, fazem parte da minha caminhada. Se eu posso elencar aqueles profissionais que tiveram comigo desde o iniciozinho lá, de quando eu acabei minha formação, são esses 2 profissionais. Então, tê-los aqui hoje, tenho certeza que a gente levou informação de qualidade para você que está em casa. Deixa um adentro, né? Os meninos costumam postar sempre em suas redes sociais, abrir caixas de perguntas. Então, tem dúvida, vai lá, pergunta, não tenha vergonha. Eu tenho certeza que eles vão fazer os direcionamentos possíveis para tirar as suas dúvidas e, quem sabe, a partir disso, te levar a pensar numa consulta, pensar em levar de fato essa queixa que você hoje está aí lidando com ela, ou até uma questão de que não era uma queixa, mas que a gente te levou a pensar hoje. Então, informação de qualidade. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.